Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Vitória Paraense e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal do Laboratório de Manejo da UEAP. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o trabalho que eu desenvolvo, que é o tamanho ótimo de unidade de produção anual em uma floresta umbrófila densa no Amapá. Esse trabalho foi feito sob a orientação do professor Dr. Perseu da Silva Parício. Então, vamos começar. Uma breve introdução sobre o trabalho. Como vocês bem sabem, a Amazônia é o maior e mais diverso ecossistema brasileiro. Então, para a gente poder explorar as riquezas que ela nos proporciona, é necessário que a gente faça um bom planejamento das operações, para que não ocorram erros e que a gente mantenha a suscetibilidade da floresta durante muitos anos. Para que isso aconteça, dos meios mais eficientes de executar isso é utilizando o manejo florestal sustentável, que permite a exploração racional desses recursos que a floresta nos proporciona, com o mínimo impacto ambiental nela. E um dos meios de implementar o manejo florestal é utilizando as UPAs, que são as unidades de produção anual. Dentre as vantagens das UPAs, nós podemos citar que elas nos ajudam reduzindo danos ambientais na hora da extração madeireira e aumentam a eficiência das operações, além de ajudar com o melhor planejamento das operações e resolvendo um problema muito grave, que é diminuindo o desperdício que ocorre durante a exploração. Com isso, o objetivo geral do meu trabalho é avaliar o tamanho de duas UPAs para a implementação do manejo florestal sustentável em uma floresta umbrófila densa localizada no município de Porto Grande, no Amapá. Além disso, ele pretende inferir a respeito dos principais parâmetros da estrutura horizontal de cada tamanho de UPA proposto e também verificar a rentabilidade do manejo de UPAs menores que 100 hectares, que é o padrão utilizado aqui no estado do Amapá. A caracterização da área. O estudo foi desenvolvido no distrito do Cuxi, uma propriedade rural, localizada no município de Porto Grande, no estado do Amapá. Aqui no slide eu botei uma das coordenadas e o clima predominante é do tipo tropical superúmido, AM, segundo a classificação de Köppen. A temperatura média é de 25 graus Celsius. A precipitação anual da região é, em média, 2.300 milímetros e a tipologia da floresta, como eu havia dito, é floresta umbrófila densa de baixos platôs e submontano. A umidade relativa varia de 80% a 86%. A coleta de dados foi feita a partir do inventário do tipo censo, ou inventário 100%, que é um inventário que cobre toda a área e é utilizado justamente para fins exploratórios, de todas as árvores potenciais e comerciais com o diâmetro, a altura do peito igual ou superior a 40 centímetros. Todas essas árvores foram identificadas, plaqueadas e mapeadas para avaliação do potencial florestal dessa área. Os dados coletados em ficha prévia em campo foram o nome popular, a circunferência e a altura do peito, que foi convertido em DAP posteriormente pelo Excel, a altura total e as coordenadas geográficas por meio do GPS. A partir desses dados coletados foram calculados a dominância, a frequência e a densidade absoluta e relativa, o índice de diversidade Shannon e o volume, que são justamente os parâmetros fitossociológicos da área. Calma que eu vou explicar cada um deles. Começando pelo índice de diversidade Shannon. Ele é representado por esse H maiúsculo com a aspas, e ele é um dos índices que nós utilizamos para calcular a diversidade da área que nós vamos estudar. Ele é calculado a partir dessa fórmula, e quanto maior for o resultado do índice de diversidade Shannon, maior será a diversidade que a área apresenta. A densidade. A densidade nada mais é do que o número de indivíduos de cada espécie por uma unidade de área. A unidade que eu utilizei foi o hectare. E da densidade absoluta e a densidade relativa. A absoluta nós calculamos a partir do número de indivíduos da espécie dividido pela área total amostrada, em hectares. A densidade relativa é calculada a partir da densidade absoluta
onde nós pegamos a densidade absoluta e dividimos pela densidade total da área, multiplicada por 100. Assim, ela é expressa em porcentagem. A frequência. A frequência é nada mais do que a quantidade de ocorrências de uma determinada espécie. A frequência absoluta é calculada a partir dessa forma, onde esse UI significa o número de unidades amostrais em que essa determinada espécie ocorre sobre o número total de unidades amostrais que nós obtemos, multiplicados por 100. Já a frequência relativa é calculada a partir da frequência absoluta, onde a frequência absoluta é dividida pela somatória das frequências multiplicado por 100. A dominância é a influência de cada espécie através da biomassa na comunidade, ou seja, ela faz uma análise a respeito da área basal da espécie. A dominância absoluta é calculada a partir da área basal total da espécie sobre a área. E a área basal é obtida pela fórmula π vezes o DAP ao quadrado sobre 4. Já a dominância relativa, ela é obtida a partir da dominância absoluta, onde ela pega as áreas basais, a área basal por espécie, e divide pelo somatório das áreas basais individuais, multiplicando por 100. O índice de valor de importância é nada mais do que a soma de todos os outros parâmetros fitossociológicos relativos, que são a densidade relativa, a frequência e a dominância. O volume é obtido através do DAP, e calculado pela fórmula π vezes o DAP ao quadrado sobre 4, vezes a altura total, vezes o fator de forma. O fator de forma depende de cada floresta. Após calcular todos os parâmetros fitossociológicos, utilizamos o software ArcGIS para manipulação do banco de dados e geração de um mapa, também para dividir a área em duas UPAs, as quais nós consideramos as UPAs dos tratamentos. Dos resultados e discussões. Foi elaborado esse mapa apenas ilustrativo para exemplificar onde a localização da UPA 1 e a localização da UPA 2. Aqui pode-se ver as nossas rotas, como mostra a legenda, e esses pontos verdes são as árvores e a localização delas. A área total da UPA 1 totalizou 89 hectares e da UPA 2, 105. Entretanto, como a área tem um histórico de exploração pelos moradores que ali residem para a subsistência, e ela possui uma capoeira também, um pasto, a área que o manejo realmente será efetivado da UPA 1 é de 40 hectares e da UPA 2 é de 90 hectares. Bom, na UPA 1 foram encontrados 505 indivíduos e na UPA 2, 1.259. Após calcular o índice de destino para as duas UPAs, obteve-se 3,99 e 4,32, respectivamente. Knight, em 1975, afirma que a diversidade do índice de destino em florestas tropicais varia em torno de 3,83 e 5,85. Nota-se, então, que essa floresta está dentro do padrão esperado. Isso não é confirmação, então nós comparamos esse estudo com outro. Carinha et al., em 2013, em um estudo sobre o fragmento de floresta umbrofiladensa do município de Caçuene ao município de Oiapoque, encontrou 1.800 indivíduos e o índice de diversidade Shannon de 4,39. Essa forte semelhança entre o nível de diversidade dessas duas áreas evidencia que a diversidade da área em estudo está no padrão da floresta e é altamente diversificada. Para avaliar se esses tamanhos de UPAs podem subsidiar um manejo florestal com retorno econômico, é necessário que a gente avalie duas coisas: as espécies que serão inventariadas e o volume que elas vão proporcionar para a gente. Então, com isso, após calcular os parâmetros fitossociológicos para todas as espécies, aqui eu trouxe uma tabela com as 4 espécies arbóreas com o maior número de indivíduos, que serão justamente as que vão dar o retorno econômico, que serão as mais exploradas. Então, aqui nós temos a mututirana, o acapu, o guajará e o taxi. O que obteve maior índice de valor de importância foi o acapu,
com 13,54. Já o que obteve maior densidade foi a mututirana, com 800 indivíduos. E o que obteve menor densidade foi o taxi. Quando nós avaliamos a dominância, isso não ocorre, ocorre justamente o contrário. O taxi possui uma dominância superior ao da mututirana. E isso é explicado pelo fato de a dominância avaliar a área basal. Então, por mais que a mututirana tenha o maior número de indivíduos por espécie, o taxi possui árvores maiores, com áreas basais superiores. Então, por isso, na hora de avaliar a dominância, ocorre o inverso. Segundo Azevedo et al. 2015, o volume é uma das variáveis de maior importância para o diagnóstico do potencial produtivo de uma floresta. Para isso, calculamos o volume de cada uma das UPAs. A UPA 1 totalizou 264,8 metros cúbicos e a UPA 2 totalizou 4.716,71 metros cúbicos. Observa-se que a UPA 2 teve um valor de volume bem superior ao da UPA 1. Portanto, provavelmente a UPA 1 não seria capaz de subsidiar o manejo florestal nela. Nós devemos avaliar também o preço em tora na serraria para cada categoria de espécies. E segundo Veríssimo et al., em 1999, essa categoria varia em 3: a de baixo valor, a de médio valor e a de alto valor. Quando nós voltamos para ver quais foram as espécies que mais obtiveram indivíduos, ou seja, que serão as mais exploradas, nós analisamos que cada uma delas possui um baixo valor econômico, com exceção do guajará. Porém, uma espécie sozinha não poderia sustentar a implementação dessa operação na área. Então, podemos concluir que a estrutura da floresta das duas UPAs permite a exploração florestal a partir do manejo, porque garantem a perpetuação das espécies com base tanto na florística quanto na fitossociologia. Mas, em relação ao volume das UPAs, a UPA 1 não seria capaz de obter um retorno econômico viável, por ser considerado uma área muito pequena com uma quantidade de volume muito baixa. Essas daqui são algumas das referências que eu utilizei no meu trabalho. E é isso, muito obrigada pela atenção, por estar assistindo esse vídeo. Se inscreva no canal do Laboratório de Manejo. Tchau, até uma próxima vez.